Bom, vou falar um pouco do Durepox. Na verdade, eu não gosto de falar Durepox, eu falo Epox. Muita gente conhece como Durepox, todo mundo chama de Durepox, mas nada mais é do que uma resina. É um tipo de resina, é um, é um polímero e, e ele é a junção, né, a empresa Loctite que fabrica essa marca, é a mais famosa no Brasil. Ela deu esse nome, a junção de duro, né, de dureza com epóxi, mas é uma massa epóxi, como existe outras, né. Eu já testei outras marcas já, por curiosidade, na verdade por causa de preço, por causa de facilidade, mas hoje eu não abro mão da Loctite, porque eu peguei o gosto por elas, porque eu sei como elas reagem com determinada coisa, e por causa da coisa mais importante que tem no Durepox, que eu acho que é a coisa mais importante que não tem, na verdade, no Durepox de fabricação da Loctite, né? Ele tá escrito bem pequenininho aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar. Não contém amianto. Então, esse Durepox ele não contém, essa massa ele não contém amianto. Amianto é um componente cancerígeno. Antigamente a Loctite fabricava eles com amianto. Amianto é terrível, principalmente para customização, porque a gente lixa o epóxi, porque cria poeiras, cria granulados, cria sujeiras que você leva no olho, leva na pele, leva na boca, enfim. Hoje ele não é fabricado mais, mas ainda existe algumas empresas no Brasil, algumas coisas que vêm importado de China, que vêm de alguns outros lugares que contém na, na fórmula dele o amianto. E esse amianto é um veneno mesmo. Ele é cancerígeno. Fora que ele causa irritação à pele, que ele pode causar um monte de doenças derivadas por causa da exposição contínua ao amianto. É... Bom, o Durepox ele é uma resina, como eu falei. Ele tem um corpo de polímero e um catalisador. Esse está fechado. Eu vou abrir aqui ele, vou mostrar como ele é por dentro. Ele vem sempre, pelo menos os dessa marca eu já vi de outras cores. Ele vem sempre nessas duas cores, uma cinza e uma branca. A branca é um pouco mais escura. Desculpa, a branca é um pouco mais clara, a cinza é um pouco mais escura, mas ele sempre vem assim. Se você olhar, até na própria fabricação, eles têm um tamanho menor. Sempre vai sobrar, no finalzinho, quando você usa tudo, acaba sobrando mais do cinza, do preto. E ele é uma coisa bem simples de se mexer. Eu gosto de trabalhar com epóxi, porque ele é simples, né? Ele é uma massa bem simples. O... Essa aqui é a base da massa, é os polímeros. Eles são a parte mais clara da massa. Ela é a carga. O que eu faço? Tá vendo que eu tô tirando aqui a parte molinha de dentro? Por causa do tempo, fica uma parte meio seca, meio dura aqui em volta do epóxi. Isso aqui eu não uso pra nada. Eu quero só quantidade pequenininha, molinha. Eu tiro um pouquinho mais da cinza, mas na mesma quantidade. Também eu faço a mesma coisa, ver se tem algum pedaço duro já, o tempo endurece, né? Vejo mais ou menos a quantidade. Ela uma é a massa e outra é o catalisador, como uma resina qualquer, né? Eles são separados, eles ficam eternamente assim, né? Quer dizer, com o tempo, se ele ficar bem estocado, ele vai acabando endurecendo as partes de fora do tubinho, mas eles ficam assim.
Então eu procuro sempre pegar um pouco um pouco de cada da mesma quantidade e você mistura até virar uma massa totalmente homogênea. Enquanto eu vou misturando, eu vou explicar algumas coisas a respeito do epóxi. Ele pode ser usado para um monte de coisa, um monte de coisa. Hoje, né, eu falo hoje, nós estamos em 2017, a fabricação já da Loctite dessa massa não possui o amianto na, na, na fórmula. Pelo menos eu nunca tive nenhum tipo de irritação e eu mexo muito com epóxi desde criança, que eu conheço desde criança. Inclusive eu peguei uma época que o epóxi, o Durepox, ele era fabricado pela Loctite com amianto. E aí teve alguns problemas, tem casos registrados de morte, câncer, enfim. Não quero falar sobre isso, não acho que é o caso, mas eu cheguei a pegar essa época, então eu trabalhei com epóxi com amianto, mas nunca tive nenhum tipo de irritação na pele, né? Dependendo da sensibilidade de cada pessoa, ela pode ter irritação. Tá vendo que você vai misturando, ela vai ficando, né? Então hoje ela não tem essa coisa, então você pode trabalhar ele com luva, sem luva nenhuma, sem contato nenhum. Eu gosto de misturar ela com a mão, sem passar uma água, sem passar um vinagre, sem passar um álcool, sem passar qualquer coisa, pra mim sentir ela, né? Sentir essa aderência dela. Faz parte do processo para mim saber quando ela tá no ponto para mim trabalhar. Dependendo da quantidade que você colocar do branco ou do cinza, ele vai ficar numa tonalidade diferente. Às vezes você vai fazer algum trabalho que você use um pouquinho, você usou uma quantidade de massa e faltou um pouquinho, você faz mais um pouquinho, coloca lá, ele sempre vai ficar numa coloração diferente por causa da quantidade dosada do branco e do cinza, né, que você mistura. Bom, ele já está ficando bem homogeneizado, já está ficando bem cinza, não demora muito. Eu já fiz várias experiências com o epóxi. Eu tenho um amigo meu que também fez várias experiências com epóxi, misturando outras coisas na massa para conseguir outros resultados. Flexibilidade, porosidade, ganhar massa mesmo, apesar que eu acho que uma coisa é barata, né? Principalmente a melhor marca que tem no Brasil hoje dessa massa epóxi é o Durepox, né? Eu já testei várias outras, então essa é uma opinião minha a respeito de tudo que eu fiz. Você pode consertar uma peça de carro, você pode consertar um copo, você pode consertar qualquer coisa. Não tem nada na consistência dela que seja prejudicial à saúde hoje. É lógico que você não vai meter na boca e comer, ou cheirar, ou enfim, ou esfregar o dedo no olho, isso aí vai causar algum problema, né? Mas não tem nada que irrite. Tem pessoas que fazem conserto de piscina, copo, o cabo da faca da minha mãe, de uma faca que tem mais de 30 anos com ela, eu moldei um cabo com Durepox, então. Eu uso muito com a customização, né? É uma massa de modelar. Aqui no Brasil ela é vendida com o intuito de conserto, né? De reparo. Mas nos Estados Unidos mesmo, o epóxi, essa massa epóxi, ela é comercializada com a função de artesanato, né? De modelagem e tal. É lógico que as massas que eles têm lá nos Estados Unidos são de um nível totalmente diferente. São de uma qualidade diferente, são de um nível totalmente diferente. Mas o Durepox não perde tanto para eles, não. Só que aqui no Brasil é comercializado dessa maneira. Ele é comercializado como uma massa para conserto de... Aqui mesmo na caixinha você vê um pé de escada consertado, uma maçaneta de uma gaveta, uma dobradiça colada. Enfim, ele fala sobre várias coisas aqui. Recentemente eu estou mexendo com aquários e eu li falando bastante coisa sobre o uso do Durepox em aquário, por causa da biologia do aquário, por causa da toxicidade. Tem muita gente que fala muita coisa sem saber.
Então, eu procuro pesquisar tudo, inclusive composição química, tudo. Aqui a massa já está bem boa, ela já está bem molinha, ela já está no ponto de se trabalhar, né? Normalmente eu faço uma bolinha assim. As minhas caixinhas velhas, eu tenho uma caixinha velha aqui, ela tá toda marcada de, tá vendo? Eu uso a própria caixinha para colocar a bolinha em cima, né? Eu deixo a bolinha assim enquanto eu vou trabalhar. Eu uso normalmente bem quantidades bem pequenininha, então um tubo pra mim dá pra me fazer um absurdo. Mas como no meu caso é só mais a customização, né? Ele pode ser aplicado em qualquer peça. Eu tenho uma cabecinha aqui que eu peguei com alguém, eu não lembro quem foi, que parece uma cara do Homem de Ferro, mas não é, é a cabeça de um destro. E você pode aplicar a massa direto nela. Tá vendo que ela gruda no dedo, o dedo fica todo zoado? O pessoal reclama dessa grudência do Durepox, né? E eu aprendi durante os anos, né, a usar. Normalmente eu usava água para trabalhar com ela. Até que eu descobri uma forma melhor, né? Salve pro Dr. Laerte Guimarães, que foi um cara que me deu a dica e fez eu descobrir uma coisa. Eu uso água, uso um pouco de água. E vinagre, tá vendo? Água e vinagre. O vinagre, ele é um ácido, né? E aí, na própria embalagem do Durepox, ele aconselha a usar álcool, vinagre, água e tal. Eu prefiro vinagre, ele agride um pouco mais para trabalhar, mas eu consigo trabalhar com Durepox legalzinho com vinagre. Tá vendo? Agora ele adere à superfície. Eu espalho com o dedo, eu molho o dedo com vinagre e vou esfregando, tá vendo? Ele vai cobrindo toda a face. E o mais legal do vinagre que eu achei, que na verdade foi o que me chamou a atenção inicialmente, foi justamente o fato de você conseguir alisar ele, modelar ele, tá vendo? Eu cobri toda a face do destro com o Durepox, ele ficou lisinho. Normalmente o Durepox tem um período de cura de 2 horas, mas cura para endurecer. Para trabalhar é um período um pouco maior. Eu deixo sempre a peça secando em um recipientezinho, deixo ela assim, de um dia para o outro. E aí eu furo, lixo, enfim. É lógico que acaba sobrando muita massa, mas você pode, se o seu intuito de mexer com Durepox é consertar telha, consertar copo, consertar panela, é lógico que ele tem uma certa dureza, né? Quando eu faço testes, né, eu ainda não consegui aumentar a dureza dele, mas a gente consegue diminuir a dureza dele, aumentar a elasticidade dele depois de curado, para ele dobrar para os lados assim. E misturando com algumas outras coisas, né? Se alguém tiver curiosidade a respeito disso, eu posso falar a respeito disso. Mas não tem muito segredo. Outra coisa que eu queria falar é a respeito de trabalhar, né? A parte de modelagem eu não conheço muito, mas eu já vi na internet, vi em alguns lugares, as pessoas falando a respeito do trabalho com ele assim, né? Eu gosto muito de usar palito de dente, porque eu aprendi desde moleque com o palito de dente. A ferramenta que eu mais uso é um palito de dente. Então, quando você começa a fazer uma modelagem em cima de uma peça que está com o Durepox molhado, você tem uma diferença. Deixa eu colocar a luz um pouco para cá para ver se melhora. Você tem tá vendo? Você tem fica com uma certa, a própria
O próprio palitinho ele deixa uma marca no epóxi, né? Ele deixa essas marquinhas, né? As pessoas costumam usar um álcool. Eu tenho aqui um álcool hidratado. Ele é um álcool de limpeza. Ele tem água na fórmula dele. E eu costumo dar uma espirradinha sempre que eu fazer alguma coisa e passar um pincelzinho próprio para isso, né? O álcool ele vai agredir um pouquinho a superfície do que você mexeu, um pouquinho, e você consegue com o pincel fazer um alisamento na superfície, tá vendo? Você tira a parte daquela porosidade, daquela marca que ficou. Você joga o álcool, ele com o tempo ele vai evaporando, né? O ar fez ele evaporar, mas a água que tem na concentração com ele mantém ele um pouco ainda úmido para que você consiga mexer para lá e para cá, né? E aí você consegue tirar as marquinhas do palito, né? Então eu já vi muita gente usando o álcool com modelagem mesmo, trabalhando com argila e tal. Esse é um álcool hidratado, 82% de álcool, e o resto é água, enfim. Eu não parei para reparar a respeito disso. Então, o vinagre eu acho essencial para trabalhar com epóxi. Para limpeza de mão, para limpeza de ferramenta, para ajudar na hora de modelar. Ele agride a massa de uma maneira, o ácido que contém no vinagre, ele agride um pouco o epóxi. E aí ele meio que derrete, dissolve na mão e não gruda. Ele não gruda. Você consegue fazer coisinhas pequenas e tal. Você pode molhar uma superfície com vinagre, né? Molhar uma superfície com vinagre para fazer uma coisa bem fininha. Ó, vou tentar fazer um aqui, só para demonstrar. Ele não agride em nada. Ele não cola, né? Não adere. Você consegue... É lógico que depois para até colocar, tá vendo? Ele faz um fiozinho, ó. Então o vinagre te dá essa possibilidade de você conseguir fazer isso com epóxi. Como o intuito aqui era falar sobre a customização, andaram perguntando a respeito de epóxi para mim algumas vezes. E aí eu acabo falando, mandando áudio, digitando no Facebook, no WhatsApp, enfim, por mensagem. E aí eu acho que essa é uma maneira mais fácil de eu explicar a respeito do epóxi. Quer dizer, tem muito mais coisa para falar, mas é o básico do básico. E eu sempre que eu faço, eu procuro fazer dessa maneira. Pegar um pedacinho, colocar, e aí vou fazendo aos pouquinhos. Com 1 hora mais ou menos que você está mexendo com o epóxi, se você deixar ele parado, em descanso, ele começa a endurecer. Então, se você trabalha um tempo maior com isso, você molha um pouco o vinagre, molha a peça inteira, mexe ela na mão para ela ter uma energia mecânica aqui dentro, para que você mantenha ela sempre. Se você deixar ela no cantinho, ela vai endurecer. E com 2 horas ela realmente vai ficando mais dura, você não consegue trabalhar, ela começa a ficar meio grudenta, você não consegue amassar. Então, o período mais ou menos de trabalho pro epóxi é de 1 hora, pelo menos. A partir disso aí, dependendo do que você for fazer, ele vai ficando um pouco mais duro. Às vezes eu já fiz massa para deixar encostada e usar daqui 1 hora, que está um pouco mais dura, dá para mim fazer determinadas coisas, né? Fazer uma marca, fazer um corte. Outra coisa que eu gosto bastante do epóxi é a durabilidade. Principalmente tanto com relação à tinta, tanto com relação à durabilidade em tempos mesmo, né? Como eu falei, eu mexo com isso desde moleque. Eu tenho uma peça aqui, um custom que eu fiz. Esse custom aqui tem mais de 30 anos. Ele tem mais de 30 anos que foi feito. Ele tem algumas peças, essas partes vermelhas aqui, é um custom do Homem-Aranha, né? Em cima de um invasor. E ele tem algumas partes aqui, tá vendo?
que eu fiz com Durepox. Isso tem mais de 30 anos que foi feito. E ele tá aí até hoje, tá vendo? E eu pintei isso aqui com canetinha. E eu sempre gostei, ele tá bem mole, porque eu brinquei demais com ele. Brinquei demais com essa figura. Meus primos sabem disso, meus amigos. Brinquei demais com ele. E eu pintei ele com canetinha, né? Aqui na perna era a caneta retroprojetor de fazer circuito impresso. Mas era coisa de escola, coisa de pequeno. Eu fiz esse custom aqui tem mais de 30 anos e tá aí, né? Não esfarela, não sai, enfim. Esse epóxi aqui de mais de 30 anos, ele tem na forma dele o amianto, né? Então hoje se eu lixar isso aqui e tal, ele pode... Não sei como é que funciona isso com o tempo. Eu não pretendo fazer isso, porque isso aqui pertenceu à minha infância. Mas eu tenho isso aqui pra mostrar que dura, né? Dura bastante. Um tempo depois eu fiz quando eu comecei a estudar mais a respeito da customização, eu peguei e fiz esse outro, que ele também tem bastante coisa de epóxi, mas ele tá bem mais pintado, tá bem mais profissional, né? Que aquele ali. Também é um custom que eu tenho, que ele é feito com epóxi, tem várias coisas em epóxi nele, né? Eu vou ver se depois eu falo um pouco a respeito dele. E você pode usar para várias coisas, ó. Esse é um torso que tem uma bolsinha aqui com epóxi, ó. Eu vou focar aqui. São os customs que eu tô fazendo para um amigo, né? Só torso. Eu fiz uma bolsinha aqui atrás, tá vendo? E esse aqui já tá duro, que tem um tempão que eu fiz, mas tá aí. E eu tô fazendo um outro custom, esse aqui já tá duro. Você pode lixar isso aqui, depois de duro do jeito que tá aqui, você pode esculpir com canivete, você pode lixar com uma lima, com uma lixa. Falando um pouco ainda a respeito do epóxi, eu tenho algumas peças aqui que são todas feitas de epóxi. Essa é uma espada do Final Fantasy VII, do Cloud. Foi feita pelo meu amigo. Esse epóxi aqui, ele é um epóxi com amianto. Então, olha como ele fica, né? Ele é meio poroso. Tá vendo? Mesmo depois de seco ele fica meio poroso, porque a qualidade desse epóxi não é boa, né? Aí ele falou, vou comprar, é baratinho, R$ 1 na lojinha, made in China, tal, não sei o que. Comprou, fez várias espadinhas, mas é um epóxi que não é tão bom, né? Esse aqui é um outro tipo de epóxi, é a espada do Guts, do Berserk. É lógico que ela tem um filamento de acrílico por dentro, né, transparente, mas a borda dela é de epóxi. É uma qualidade diferente, até uma cor diferente. E eu tenho outras peças aqui, ó. Esse foi feito com epóxi. Esse epóxi da Araldite. É um capacete, é o capacete do Gats também. Um custom que eu fiz para um amigo. Eu fiquei com a peça original aqui, tirei molde dela e fiz de resina. Essa é a peça original. Tá vendo? Ele não fica com aquela porosidade toda se você fizer um acabamento bonitinho e tal, não fica com a porosidade toda daquele outro epóxi. O martelo do Chapolin, que eu também fiz para um curso no amigo, também eu fiz ele aqui em casa. Essa é a peça original, a matriz, né? E depois de seco, duro, o negócio dura uma eternidade. É lógico que se você deixar cair no chão vai quebrar, porque ele não tem grau de maleabilidade, ele não é flexível na hora que ele é rígido. Quando ele cai, ele é rígido e pesado. Se ele cai no chão, ele quebra. Por isso eu gosto de fazer a peça matriz de epóxi e guarda por anos. Talvez até se você jogar um primer, alguma coisa por cima para proteger ela, dure um pouco mais de tempo, né? Não receba agressão de outras coisas. Eu não sei durante os anos como é que funciona, né? Até o próprio processo de sujeira natural, se você deixar isso encostar em algum canto, ela vai sujando com o tempo. Não sei como é que funciona, mas eu gosto muito para fazer isso aqui, para fazer custom. Fica lindo, né? Se você faz um acabamentozinho e pinta, bem pintado,
ele fica totalmente liso, fica parecendo uma coisa original mesmo. Essa figura inteira é um custom. É o peito do Overlord, os braços e as pernas do Homem-Ram e uma cabeça que eu não lembro de onde veio. Certo? Eu uso muito, muito, muito Bombril para dar polimento no epóxi. Eu passo folha sulfite também para deixar ele mais lisinho. E eu vou fazendo isso. Eu vou colocando massa em cima de locais e vou lixando, colocando massa em cima de locais, lixando, esculpo, arranco o excesso e vou fazendo dessa maneira, né? Há um tempo atrás, um outro amigo meu, eu sempre ouvi falar muito de epóxi e eu sabia que a marca mundial mais famosa já está um pouco endurecendo um pouquinho, já faz um tempo que a gente mexeu ela, já está ficando um pouco dura. Então, há um tempo atrás eu comecei a estudar sobre epóxi e aí eu descobri que a melhor marca no mundo para fazer esse tipo de coisa seria o Apoxy. E eu não tinha acesso às coisas internacional por N motivos financeiros e de compra mesmo, não tinha como eu comprar nada internacional. Hoje as coisas é muito mais fácil, mas naquela época eu não tinha. E um amigo meu, eu sempre quis e também na verdade eu nunca corri atrás de ter, porque eu sempre consegui fazer tudo com Durepox. E aí há um tempo atrás, acho que 1 ano e meio atrás, um amigo meu foi para os Estados Unidos e voltou, o Francino, que eu inclusive eu tô fazendo esses torços para ele, e ele me trouxe de presente o Apoxy, que ela é própria para escultura. Ela funciona igualzinho o Durepox. Ela é epóxi também. É uma massa epóxi que ela funciona de maneira diferente. Ela tem uma tonalidade verde. Isso aqui tem um cheiro de espinafre, sei lá. Ela funciona de maneira igual, tá vendo? Só que ela é verde. Ela também sofre a agressão por causa do ácido do vinagre, né? E a gente trabalha de maneira diferente. Eu fiz algumas coisas já com ela para teste. Eu tenho bastante dela aqui, porque até como foi presente, eu tenho, ó, esse é o catalisador do epóxi, tá vendo que tá um pouco coisado? O cheiro disso aqui é muito forte mesmo. Você trabalha ela de maneira diferente. Você pega também a mesma proporção e mistura. Eu tenho até meio que um pouco de dó de usar isso aqui, porque eu gosto muito de presente, assim, né? Eu tenho um apreço sentimental por presente, e isso aqui foi ele que me deu, e eu achei uma coisa muito, muito sentimental, e aí eu fico com um pouco de medo de usar. Mas assim, como eu só tenho elas, né, as duas, então tá aí. Um presente que ele me deu pra mim testar. E aí você faz o mesmo processo, ele também funciona da mesma maneira, você mistura as duas massas. O período de cura dela, deixa eu ver se eu lembro o que está escrito aqui. É que ela fala que ela tem um tempo de trabalho de 1 a 3 horas, dependendo do local, né, da quantidade de massa. E ele fala para você fazer o seguinte, para você misturar as duas partes. Ele fala para você misturar as duas partes e deixar ela por 30 minutos, ó. Tá vendo? 30 minutos você deixar ele em descanso. Depois que você misturou, de 1 a 2 horas, você pode trabalhar com ele, que ele vai estar perfeito para trabalhar. E realmente ele fica perfeito. Ele não tem aquela aderência que tem o epóxi. Ele não fica grudando em tudo. Qualquer coisa que você encosta nele, você consegue fazer uma textura boa. Você pode pôr um pedaço de pano para fazer uma textura legal. Você pode encostar uma ferramenta, passar um pincel, encostar uma bucha na peça e você consegue fazer uma textura muito boa. Ele pega esse formato verde, fica bem verde, bem bonito. É uma cor viva, né? Mas ele funciona assim, você mistura, depois que está homogêneo, você deixa no local descansando por 30 minutos. Nesse período, a massa
se você olhar, ela vai ficando grudenta. E aí, depois que você mistura, ela fica tão grudenta que você fica ruim de trabalhar. Fica mais grudento que o epóxi. E fica meio mole. Não precisa. Você deixa descansando um tempo num local. E depois desse período você consegue, depois mais ou menos entre 1 e 2 horas, depois que você misturou, você consegue trabalhar com ela. E ela fica perfeita pra você trabalhar. Depois que você mistura, ela fica assim, meio quebradiça. Ela vai quebrando. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, ela vai ficando meio quebradiça, tá vendo? Mas como é um pouquinho só que eu misturei aqui, depois que tá bem homogêneo, eu misturo bem, deixo ela num cantinho, fica aqui no cantinho. E aí depois de um tempo aqui parado, estagnado aqui em descanso, ela vai ficando, você vê que ela fica meio grudenta, vai ficando cada vez mais grudenta. Depois desses 30 minutos ela deixa de ficar grudenta e fica com uma característica de plástico. E aí você consegue trabalhar com ela lindo, lindo, lindo. Ela é ótima. Mas que nem eu falei, essa massa aqui é epóxi. Pelo menos as pessoas que eu conheço que trabalham com isso, os top assim, eles usam muito esse epóxi, que ele é próprio para escultura, né? Também ele serve. E depois de seco, ele não fica com essa cara de cerâmica e dureza do Durepox. Ele fica com cara de plástico mesmo. Eu vou ver se eu faço uma peça depois, faço alguma coisinha depois com ela, para mostrar para vocês como é que fica a característica dessa massa plástica, né? Mas ela é uma massa epóxi também. Ela é um polímero também. Ela é uma resina também. Então já está bem dura, já faz uns 30 minutos que mexi com a massa. E ela tá assim. Então não tem segredo, não tem muito segredo. O uso do epóxi para qualquer tipo de coisa, para reparo em casa, para customização, que no caso é o meu caso. Apesar que eu faço quase tudo com epóxi. Eu tenho essas coisinhas aqui que eu uso para fixar as peças aqui em cima. E eu fixei numa basinha de ferro com epóxi, ó, tá vendo? Isso aqui também tem alguns anos que eu tenho isso. Fica aí bem rígido, até quebrar. Certo? Então é basicamente isso que eu tenho que falar. O vinagre é qualquer vinagre. Eu costumo usar vinagre que tiver mais fácil. Mas o vinagre de limpeza ele agride um pouco mais, porque ele tem uma quantidade maior desse ácido, do ácido... Eu esqueci o tipo ácido que é. Eu fiz um estudo, eu estou estudando a respeito do vinagre por causa de outra coisa. E aí, como é muita coisa química, minha formação não é química, eu não manjo quase nada de química. E então eu não sei qual que é o ácido certo do vinagre, né? Esse aqui é um vinagre de maçã e ele é usado para salada. Então o vinagre ele é ótimo para trabalhar com epóxi. Nessa questão. Foi o Laerte Guimarães que me passou isso. Eu sou muito curioso, como ele me passou a informação num cursinho que ele deu pra gente numa Joy-Con aqui em São Paulo, no ano passado, 2016. Ele falou a respeito disso, eu fiquei curioso e fui entender como que o vinagre atinge o epóxi. E aí é isso. Bom, basicamente o que eu faço com relação ao epóxi e os customs é isso, né? Eu trabalho dessa maneira. A parte de lixamento, acabamento, eu uso o que tiver na mão, né? Eu uso pedra de amolar, eu uso lixa de unha para polir. Ela tá bem marcada aqui, ó. Isso aqui é resto de epóxi, tá vendo? Não precisa ter medo disso aqui, que não tem amianto, não vai gerar nada não, né? Tá vendo? Tá bem marcada aí, que eu uso ela para polir. É lixa de unha, de polir unha, que a mulher usa para polir unha, é bem lisinho aqui. Isso aqui dá um acabamento, esse acabamento mesmo aqui, ó, pra ficar assim. A tinta ajuda um pouco, mas o acabamento é dado com a lixa de unha, né? Eu uso lima também, eu tenho umas liminhas que eu comprei, né? Essa é uma lima reta, fininha, para acabamento,
até para esculpir mesmo, né? Uso muito bisturi. E tem alguns bisturis que... Esse aqui eu comprei numa loja de plastimodelismo. E eu uso muito eles também para cortar, para esculpir. Ele acerta ele corta legal o epóxi, eu consigo trabalhar com ele. Tem essas lixas aqui também, que também é um negócio legal para fazer acabamento. Ela é própria para unha. E para dar um acabamento no epóxi ficar legal. Tá escrito aqui remover saliências, lixar, dar brilho, polir. Então cada lixa dessa tem um grau aqui de lixa. Tem vários outros tipos de lixa. Tem aquelas lixas amarelas de unha. Eu tenho uma aqui, ó. Tá vendo? Essas lixas de unha, tá toda marcada. Depende do que for fazer. Umas escovas de Scotch-Brite, lima, pedra de amolar, Dremel, que são as pontas de retífica da Dremel. Elas são boas também para fazer acabamento. Eu tenho algumas pontas aqui. Para fazer acabamento na peça, né? São uns pirulitos. Eu não sei do que é feito esse pirulito. Eu conheço como pirulito onde eu trabalho. E também tá tudo sujo de epóxi aqui, tá vendo? Para fazer acabamento também funciona. Então, para trabalhar com uma micro retífica também você consegue fazer escultura em cima do epóxi, né? Polir. A questão da micro retífica é uma coisa à parte, porque é uma coisa específica, né? Tem que ter um pouco de habilidade para mexer com ela, tem que ter um conhecimento, tem que ter uma micro retífica boa. Enfim, o acabamento com a lixa já é suficiente. Com a lixa de unha ou com qualquer outra coisa, ela é eficiente. Eu tenho uma caixinha aqui, deixa eu virar aqui. Tem uma caixinha aqui, ó, que é só de lima para isso, tá vendo? Lima, lixa, tem uma parte de tralha aí que eu uso para fazer isso. E é isso. Com 2 horas ele fica duro, que ele já tá com a cara de duro. Eu deixo ele descansando. Ele já perdeu aquela cola toda. Se você enfia um palito nele, ó, ele, em vez do palito afundar, ele cria uma reentrância, tá vendo? Ó. Então ele vai ficando duro. Se você mexer ele, ele não vai ganhar aquela totalidade de moleza que ele tava. Eu costumo passar um pouco de vinagre para mexer nele, né? Passo vinagre, mexo, passo vinagre, mexo, passo vinagre, mexo. E aí você consegue dar mais um tempo para ele endurecer totalmente, né? Algumas pessoas misturam o epóxi com alguma coisa por causa de várias coisas, por causa da dureza, por causa do período de cura, por causa para render. Dependendo do que você for fazer, eu não aconselho misturar com massinha de modelar de criança, com plastilina, porque compromete a dureza do epóxi. Ele fica poroso, né? Você pode colocar um pouquinho nele para lhe dar alguma cor. Você pode pôr um corante nele para dar alguma cor. Você pode misturar com alguns... A gente fez alguns testes com alguns polímeros aqui, misturando. E todos eles comprometem de alguma maneira a característica principal dele, que é ele ficar rígido. Mais rígido que isso eu nunca consegui, mas sempre menos que rígido que isso. A gente fez alguns testes para deixar ele maleável, ainda não consegui. Quando eu conseguir, eu divido com vocês o teste. Ó, já está grudando aqui a verdinha também, o apóxi. E eu não consegui fazer com que ele ficasse menos. Então o pessoal fala, mistura com uma bisnaguinha tal, um tanto tal, um tanto tal, um tanto tal. É 1 para 1 para 1. É 1 para 1 para 2. É um da cinza, um da branca e um de massinha de modelar. Isso compromete a dureza do Durepox, do epóxi, porque não é feito para isso. A plastilina ela tem uma característica, principalmente se for uma plastilina de bazar de criança, que ela é feita de amido, e aquilo é solúvel em água, então se você molhar vai gerar um problema.
O epóxi, ele inteiro, íntegro, ele endurece até embaixo d'água, é usado para vedar em aquário, vedar piscina, para fazer reparo em tanque d'água, em caixa d'água, enfim. Então ele endurece até embaixo d'água. Se você comprometer essas características com uma massinha de modelar, você vai ter um efeito diferente. A não ser que esse seja o seu intuito, né? Deixar ele mais poroso, deixar ele mais leve. Se você misturar uma massinha de modelar, a plastilina à base de cera, ela não é solúvel em água, então você pode misturar ela com a plastilina à base de cera, né? E ela vai ficar com uma característica plástica, mas vai comprometer a dureza do epóxi, vai deixar ele um pouco menos rígido, né? Ele vai ficar um pouco poroso por dentro, não vai ficar compacto e você vai conseguir. Se você quer ter uma facilidade maior na hora de esculpir e tal, na hora de furar, na hora de tal, na hora de fazer um acabamento, talvez seja o intuito dele, né? Agora, a característica original dele, de ficar bem rígido, você não consegue mais que isso fazendo essa infusão de algum outro material na mistura, né? Com relação à mistura das massas. Eu gosto muito, muito, muito do Durepox. Eu faço várias coisas com Durepox. Eu faço peças, eu faço customização, eu faço conserto de coisas. Dá pra fazer uma infinidade de coisas com ele. Ele não é um bicho de sete cabeças para mexer. Tem essas dicas a respeito do vinagre para fazer um acabamento. Você vai fazer um acabamento no carro, né? Você tem uma parte com ferrugem que você lá faz um tratamento e tal. Você quer fazer um acabamento, você passa o Durepox, dá uma molhada no vinagre, passa a mão com vinagre, passa algum paninho, alguma coisa com vinagre para ele dar aquela agredida. Você consegue deixar ele lisinho, né? Antes de jogar uma massa por cima, alguma coisa por cima. Você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue colar até um bloco no outro com Durepox. Um bloco de cimento no outro com Durepox. Mas é isso. Eu adoro muito, 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 muito. E quis dividir essas dicas a respeito de como trabalhar. Hoje, agora que já deu aquela secada no vinagre, já dá pra mim fazer mais alguma coisinha aqui. Como eu peguei essa peça só para demonstrar a respeito, né? Ele já ficou um pouquinho duro. Eu não consigo focar aqui. Aí, ficou um pouquinho duro, tá vendo? Mas ainda dá para trabalhar. Bom, é isso a respeito do nosso famoso Epox ou Durepox, como é o caso da Super Bonder, né? A famosa cola de cianoacrilato. Os produtos da Loctite ganharam esses nomes. O Bombril, né? A esponja de aço virou Bombril. Bom, é isso. Falou!